Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um tema que é bastante pertinente e que todo mundo em algum momento já se parou pensando, já se debateu sobre esse tema, que é sobre o perdão. O perdão é um sentimento bastante complexo, mas envolve muitas crenças, muitos mitos a respeito deles, e eu achei por bem fazer aqui algumas anotações para trazer algumas reflexões para vocês. Eu espero que vocês se conectem com essa minha mensagem. Bom, nós temos muita dificuldade de perdoar, e isso é fato, né? Porque nós somos humanos e isso não é só meu, não é só seu, isso é do ser humano mesmo, né? No caso, por exemplo, de uma traição, de uma deslealdade, isso fica muito mais difícil. Por quê? Porque a gente tem alguns pensamentos, né? Poxa, a pessoa que me traiu foi a pessoa a quem eu dediquei a minha vida inteira. Eu deixei de ficar com uma outra pessoa e fiquei com ela, então eu fiz uma escolha. Ela quebrou nossos acordos, nossos pactos, né? Nós tínhamos planos juntos, nós tínhamos sonhos, nós tínhamos projetos, nós tínhamos investimentos. Isso foi quebrado. Nós havíamos feito promessas a nós mesmos e que não foram cumpridas. No caso da traição e da deslealdade familiar, parental, porque nem sempre as traições e as deslealdades são a nível amoroso, né? Mas são parental, de trabalho, de relacionamentos interconjugais, interpessoais, né? Então, assim, por exemplo, de deslealdades ou traições na família, né? Dois irmãos pensam, poxa, por que meu pai privilegiou ele e não deu isso para ele e não deu para mim, então eu me sinto traída. É, a empresa, né, chamou o meu irmão para trocar a empresa e eu fui preterida, porque se eu tenho também conhecimento sobre o trabalho, por que eu não fui? Por que ele escolhe sempre fulano e não escolhe ciclano, sendo que os dois são parentes, têm laços sanguíneos aí iguais? No trabalho, né, havia tanta dedicação, havia tanto esforço de minha parte, eu me empenhei tanto nesse projeto, e agora ele pegou e deu esse projeto para outra pessoa tocar, então eu me sinto traída, né? O meu patrão, meu chefe, enfim, o meu colega de trabalho, o chefe da minha equipe não foi leal comigo nesse sentido. Então, assim, nós temos milhões de motivos aí para perdoar, né? Sempre é muito difícil desenvolver esse perdão por conta de todas esses atravessamentos, todas essas ideias, né? E todas essas circunstâncias, né? Como eu falei, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento de trabalho, na família. Então, nós temos motivos todos os dias e nos sentimos traídas diariamente, né? Sobre todos e quaisquer aspectos. Mas tem algumas coisas que a gente se agarra a isso e fica muito presa a esses sentimentos, né, de traição e deslealdade. Então, eu enumerei algumas coisas aqui para ver se faz sentido para vocês. Primeiro, o perdão ele não acontece aos poucos. Mas qual que é a crença? Eu perdoo e pronto, está tudo certo, está tudo pronto, acabado, então a partir de hoje não se fala mais nisso. E não é assim. O perdão não é feito mágica, não se liga um botão e acabou-se a mágoa. O perdão é uma escolha diária, onde eu vou sempre retomando essa postura de caminhando, né, numa postura, num movimento de caminhar na direção do perdão. Em que momentos? Em que momentos que vem aquela lembrança, vem a memória daquele fato, né, daquele acontecimento, daquele momento de traição, onde eu sou acometida por essa lembrança, por essa raiva, e aí, nesse momento, eu faço a escolha de perdoar, eu faço a escolha de trocar, de inverter, de retirar esse pensamento, de sair dessa cena, né? Porque no psicodrama a gente fala muito nisso, assim, né? De você se colocar nessa cena, reviver a cena. Então, o ato de perdoar é você reviver essa cena, mas sob um outro ângulo, né? Pensando
que isso é um processo, que ok, nesse momento eu ainda estou com raiva, acolher essa raiva e pensar que esse é um processo, que eu não posso viver sempre com essa mágoa e que eu vou perdoando aos poucos. Ainda não estou pronta para perdoar agora, mas eu tenho desejo de caminhar na direção do perdão. Então, essa é uma possibilidade bastante funcional para o nosso dia a dia, para a nossa saúde mental. A outra é pensar que no perdão nós ainda somos tomados por sentimentos negativos, ruins, que nem tudo é bom, nem tudo é positivo, e que isso é um processo, como eu havia falado, e pensar que o contrário disso é uma ilusão. Ou seja, quando eu perdoo, achar que quando eu perdoo, todos os meus sentimentos por aquela pessoa se transformarão em amor, em paixão, em compaixão, e eu vou, então, quando eu perdoo, eu vou voltar para aquele estado onde havia antes, naqueles momentos de alegria que eu estava antes. Não vai ser. Quando há um momento de traição, de deslealdade, a gente passa por alguns momentos e talvez o nosso relacionamento amoroso, vamos falar aqui em relacionamento amoroso, talvez ele não seja nunca mais como ele era antes, mas ele pode ser diferente e não necessariamente pior, ruim, negativo. Mas ele vai ser diferente, vai ser um relacionamento que vai ter aí um atravessamento de uma deslealdade, mas que vem uma lembrança e eu não preciso ficar presa com isso que me aconteceu. É como eu vou olhar para essa lembrança. Isso não vai me escravizar, é uma escolha que eu faço. Sempre são escolhas, como Sartre diz, né? Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Então, é exatamente isso. É o que eu vou escolher fazer com essa memória, com essa lembrança, com esse sentimento que me acomete. E isso, sim, é uma escolha diária que a gente faz nos momentos que essas lembranças vêm ao nosso pensamento, essa raiva vem ao nosso pensamento. Uma outra crença, uma outra objeção, muitas vezes, né? De pensar que quando eu vou perdoar o outro, eu vou livrá-lo do mal que ele me fez. E ele precisa pagar, eu preciso punir essa pessoa. Eu não vou passar pano, eu não vou deixar em branco. Afinal de contas, o que ela fez foi errado, o que ele fez foi errado, o que meu pai fez para mim foi muito errado, eu não vou perdoá-lo. O que meu chefe fez não tem perdão. Então, eu fico assim, eu penso que se eu perdoá-lo, eu vou estar minimizando essa dor em mim. E não é assim. O que o outro nos fez é real. Eu estou sofrendo, mas eu escolho não ficar escravizada nesse momento da dor, não ficar escravizada nesse momento da raiva, da punição, não escolher punir o outro, porque quando eu escolho punir o outro, eu estou me igualando ao que ele fez. Então, significa que eu escolho ficar preso nesse sentimento de raiva, de ódio, de ressentimento, né? Eu escolho não me libertar. E quando eu escolho não me libertar, eu não estou escolhendo para o outro, eu estou escolhendo para mim. Quando eu faço o inverso, eu escolho não ficar presa a essa mágoa, eu escolho me libertar, essa escolha eu estou fazendo para mim. O que o outro vai fazer com que ele me fez, com a mágoa ou com o arrependimento, isso é dele. Do que o outro me fez, ele vai ter que lidar com isso. Isso é da conta dele, não é da minha conta. Eu tenho que dar conta do que eu estou fazendo, com o que eu sinto. De que maneira eu não perdoar ou perdoar, isso está sendo bom ou ruim para mim. E nós, às vezes, ficamos presas nessa mágoa por anos. Às vezes, nosso patrão, nosso chefe, ou o nosso pai, a nossa mãe, nosso marido não foi leal, foi desleal conosco em atos, em acontecimentos e fatos de 20 anos atrás, e até hoje eu ainda me sinto presa, eu julgo, eu estou ressentida, eu tenho mágoas,
Ou seja, eu estou escolhendo passar 20 anos da minha vida presa nesse sentimento de mágoa. Essa mágoa eu estou infligindo a mim, porque já aconteceu. O outro vai ter que lidar com o que ele fez, mas ele vai ter que lidar isso com ele. Querer puni-lo, querer magoá-lo, querer infligir nele uma dor, por causa disso, não vai amenizar de modo algum a minha dor. Acreditem no que eu estou falando, isso não vai amenizar a minha dor. Puni-lo, cada vez que eu resolver punir o meu marido por ter me traído, por ter sido desleal, cada vez que eu decido punir meu pai ou minha mãe por ter sido desleal comigo, eu estou revivendo essa dor na minha cabeça e o outro nem está sabendo disso. Há 20 anos atrás, muito provavelmente ele já esqueceu. Ele já está lá em outro lugar. Mas você resolveu ficar presa e ficar vítima dessa situação. Então, não ser escrava dessa mágoa é uma possibilidade. É fácil? Não é fácil. Mas quando você traz isso para a consciência, você caminha ao encontro dessa possibilidade. Quando você não reflete sobre isso, você se distancia das possibilidades de viver mais feliz e mais liberta dessas dores que te aprisionam. Um outro elemento que eu coloquei aqui, pensar, o que te impede tanto de perdoar? Que raiva tão grande é essa que você tem da outra pessoa, a quem você tinha um vínculo, às vezes um pai, como eu falei, um irmão que traiu, uma mãe, um chefe, um marido. O que te impede de perdoar? Por que você precisa sempre humilhar a outra pessoa? Você vai viver sempre punindo, como eu falei? Você está punindo a quem? A outra ou você está punindo a si mesma? Você vai ficar sempre presa nisso? Você vai ser a carrasca? Você está optando ficar nesse lugar de carrasca e de humilhação sempre? Essa é a sua escolha? Isso é funcional para você? Isso vem funcionando na sua vida por tanto tempo, por tantos anos, por 10 anos, por 5 anos, por 1 ano, por 1 mês? Isso está funcionando para você? Isso está fazendo você ser mais feliz? Isso está te libertando para viver outras sensações, outros sentimentos, outros momentos felizes? Ou isso está te tornando escrava desse sentimento por 10, 15, 20 anos? Então, o que você está fazendo com isso? Né? Por que perdoar para você é tão ruim? Qual é a dificuldade grande que você tem em perdoar? Outra coisa que eu coloquei aqui, não perdoar diz mais sobre o quanto você escolhe se machucar, né? Ficar nessa dor, como eu já havia falado, né? Do que você se libertar e não se escravizar mais. Então, sair desse lugar, ir para esse lugar de libertação, fazer essa opção, fala muito mais sobre quem você é do que sobre o que o outro te fez. Pense nisso. Quando eu escolho deliberadamente ficar 5, 10 anos pensando no que o outro me fez, isso fala muito mais da minha personalidade, do meu ego, do quanto eu acho que o meu ego é gigante, do que daquela ação que o outro me fez. Então, eu não poderia ser traída. Né? Que ego gigante é esse que eu tenho, que é, né? Não posso. Nós somos traídas diariamente. Nós traímos a nós mesmas quando nós prometemos algo que a gente sabe que não consegue cumprir. Nós traímos as pessoas diariamente, nós traímos a nós mesmas quando nós deixamos os nossos pensamentos autossabotadores tomarem conta de nós e nós não assumimos o controle de nós mesmos. Nós achamos mais fácil controlar o outro do que controlar nós mesmos. Essa é a maior traição que nós fazemos a nós mesmos, quando nós achamos que podemos controlar o outro e você não consegue controlar nem a você mesmo. Não esqueça disso, esse é um ponto muito importante. E outra crença, outro mito, achar que perdoar é esquecer.
Você só vai esquecer se você tiver um lapso de amnésia, um surto de amnésia, algum problema, uma pancada na cabeça, alguma coisa, um trauma, e que isso te leve aí para um episódio de amnésia. Perdoar é lembrar sem te deixar machucar mais. E como que eu faço isso? Isso pode acontecer? Pode. Quando eu trago para a razão, para a consciência o que me aconteceu, quando eu revejo todos os passos desse episódio, desse conflito, dessa questão, dessa cena, e eu repasso todos os passos e eu me incluo, porque eu estava em relação. Porque quando eu fui traída pelos meus pais, eu estava numa relação com os meus pais. Quando eu fui traída pelos meus irmãos, eu estava numa relação com os meus irmãos. Quando eu fui traída pelo meu trabalho, pelo meu chefe, por alguém da minha equipe, do meu trabalho, eu estava numa relação com eles. Quando eu fui traída pelo meu parceiro, pelo meu marido, pela minha mulher, eu estava numa relação com eles. Então, se eu estava numa relação, eram dois sujeitos. E na traição, quando um não perdoa deliberadamente, essa pessoa que escolhe ficar presa a esse sentimento, ela escolhe ser escrava disso. Ela está deliberadamente escolhendo se escravizar de maneira masoquista, viver e reviver e repassar esse momento todos os dias, esse sentimento de raiva. Ela escolhe deliberadamente, isso eu não vou esquecer, um dia você vai me pagar. Então, olha só, isso é funcional para você? Isso te traz saúde emocional? Isso te deixa viver mais livre, mais autêntica, mais liberta, com mais saúde? Viver de maneira mais frouxa, mais alegre, mais feliz? Ou isso te faz eternamente presa nesse lugar? É uma escolha a se fazer. Então, se livrar dessas crenças, dessas objeções quanto ao perdão, faz todo sentido para nós. E aí eu queria que você anotasse aí para você mesmo quais são, né, de todas essas crenças, todos esses valores que eu coloquei, onde mais é que isso pega? Reveja, volte essa fita, esse vídeo. Fita coisa antiga, né? Revela a minha idade, mas eu sou antiga mesmo. Revela a nossa dor. Então, reveja esse vídeo, volte, assista de novo, compartilha com alguém que te fez mal, que alguém que te feriu, que foi desleal contigo, assista juntas, troque ideias com alguém que você ama, que você confia, veja se faz sentido, encaminhe esse vídeo para alguém que talvez precise, que você sabe que está aí mergulhada nessa dor, nesse sentimento de raiva, de indignação, para ver se faz sentido. Né? Não guarde só para você. Esse vídeo ele tem informações ricas. Né? E outra, o tempo ele cura. Essa é uma frase que a gente ouve. Mas pensa bem, o tempo ele não é o objeto, não é como esse mouse aqui, o tempo é isso aqui, então isso aqui vai curar. Não. O tempo é algo que eu preciso agir no tempo. Então, o tempo passa. E o que eu fiz nesses anos que foram passando? Qual foi a minha ação nesse tempo? Porque se eu não fiz nenhuma ação, não há movimento de cura. Eu preciso agir no tempo, num movimento de cura, de perdão, de compaixão, se não pelo outro, por mim. Porque isso precisa ser curado em mim, porque a dor está em mim, eu estou sofrendo. Então, quando eu escolho não perdoar, eu escolho viver nessa zona obscura, nessa zona sombria, nesse lado sombrio meu. Eu decido deixar que esse autossabotador que existe dentro de nós domine, né? Que ele faça, que ele haja sem que eu tenha nenhum controle sobre ele. Então, eu resolvo ficar presa nessa cena dessa dor. Então, perdoar tem muito mais a ver contigo do que com o outro. Porque o que o outro vai fazer com o que ele me fez é problema dele. Eu quero saber o que você vai fazer contigo,
com essa dor que te foi infligida. E outra, pensar qual é a minha responsabilidade, qual a minha autorresponsabilidade. Porque temos responsabilidade nisso. Ai, Silvia, mas eu não tive responsabilidade. Ele foi desleal comigo, eu não tive responsabilidade nenhuma. Será? Será mesmo? Pense nisso com honestidade. Só você com você mesma. Ok, não, eu não tive nenhuma responsabilidade. Eu cumpri o meu papel, meu acordo, a minha promessa foi toda cumprida, eu cumpri a minha parte. Ok. Mas você é responsável pelo que você está fazendo com você agora, nesse momento. Então, você não foi responsável com o que aconteceu, mas você é responsável com o que você está deixando acontecer com você, com o que você faz com isso que aconteceu contigo. Isso é responsabilidade sua, essa é uma escolha sua. Então, perdoar é você escolher crescer espiritualmente, psicologicamente, fisicamente. Sim, fisicamente. Porque quando eu não elaboro essa dor aqui, essa dor vem para o meu corpo. Me causa alergia, estresse, gastrite, dores que eu não identifico, como fibromialgia, dores de cabeça constantes, dores no estômago, dores aqui na cervical, na lombar. Eu não elaborei a minha dor aqui. Eu decidi ficar lembrando desses episódios o tempo todo. Essa dor vem para o corpo. Então, perdoar é um ato de libertação espiritual, física, psicológica. É um ato de libertação para você. É seu ato, é você cuidando de você. Então, reveja essas crenças que você tem sobre perdão. Cada um tem seu tempo, não é fácil? Não disse que é fácil, em nenhum momento eu disse que é fácil. Eu disse que é possível. E por que é possível? Quando eu trago para a consciência as possibilidades de eu caminhar na direção do perdão. Quando eu fico presa no sentimento de raiva, de punição, eu estou me afastando do movimento de libertação. Eu estou tapando os meus olhos para as possibilidades que eu tenho de evoluir enquanto ser humano, enquanto pessoa. Ah, mas eu vou evoluir, mas e o que ele me fez? Estou presa na raiva. Ah, mas ele tem que pagar. Estou presa na raiva. Ah, mas ele não pode passar em branco, eu vou me vingar. Estou presa na raiva. Escolha. Você escolhe viver na raiva, no ódio, no ressentimento? Ou você resolve viver a sua vida numa libertação espiritual, emocional, psicológica, física, até para viver um novo relacionamento, sem ficar presa a essa mágoa? E tem outra coisa, assuma o controle, porque como eu falei, eu preciso ter autocontrole e preciso ter controle sobre mim mesma. Eu não quero controlar ninguém. Quando eu acho que eu preciso controlar o outro porque ele foi desleal comigo e agora eu vou controlar o celular, vou controlar as mensagens, vou controlar os e-mails, vou controlar tudo que acontece, o que ele fez, o que ele não fez, para onde ele vai, para onde ele não vai, porque eu preciso controlar. Ninguém controla ninguém. Você só consegue controlar você mesma. Desenvolva o autocontrole. Tente controlar o autossabotador que tem dentro de você. Quando você conseguir controlar você mesma, você vai ser uma pessoa mais livre e menos necessidade de controlar o outro você terá. Acredita em mim. Gostou desse vídeo? Compartilha com as pessoas que vivem aí muito amarguradas com com a compaixão e a falta de perdão, que elas não conseguem vislumbrar nenhuma possibilidade disso acontecer nas suas vidas e arrastam correntes de mágoa e de raiva por anos e anos. E isso não é nem um pouco funcional para as nossas vidas. Tá bom? Meu nome é Silvia Maia Furtado, eu trabalho com relacionamento amoroso, com sexualidade humana,
siga aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo, você receber a notificação. Dá um joinha se você gostou desse vídeo e compartilha, porque esse vídeo ele é muito rico, né? E perdoar é um ato de amor. Não amor para ninguém, um amor próprio. Quando eu perdoo, eu estou mostrando para mim que eu amo muito mais a mim mesma do que ao outro. Então, perdoar é um ato de autoestima por mim, de amor próprio. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.